que eu consegui, assim, achar interessante, né, dentre tudo, é o uso da metodologia ativa no ensino e aprendizagem, né, baseado em experimentação, como apresentamos aí, né, a experimentação da prática, projetos, né, aprendizagem colaborativa, resolução de problema, letramento, entre outros, né, e a questão do conhecimento prévio. Vou fazer um destaque, deixa que os colegas complementem aí, destaque de um item, né, na verdade. Então, a resolução dos problemas e a questão dos conhecimentos prévios, né? Que eu fiz também, a minha colocação, na verdade, foi com base também na leitura do texto. E contemplar também uma perspectiva articulada entre o conhecimento prévio e o conhecimento escolar, o saber construir, né, as práticas sociais dos estudantes com respeito aos objetos do conhecimento propostos. Eu destaquei, na verdade, um item que também estava dentro da minha apresentação do grupo. Certo, importante essa. Eu coloquei também uma observação aqui, igual a colega falou, sobre o conhecimento prévio e também levar em consideração a realidade do aluno, a realidade que ele convive, a realidade da escola, porque nós podemos estar no mesmo município, mas às vezes o que dá certo na minha escola não dá na outra escola, porque são realidades diferentes, né? Então, vem o conhecimento prévio e também a realidade que o aluno é inserido, né? Bastante interessante, Andréia, porque o que eu pude perceber pelas colegas, desde Bel e, né, a colega que falou agora anteriormente, Márcia, nós destacamos basicamente os mesmos pontos, né, quando fala aqui o que é necessário que os professores conectem suas práticas com a realidade dos estudantes, valorizando, né, seus contextos, suas singularidades, né, a prática com a realidade dos estudantes, os seus interesses e necessidades, e que tenha como ponto de partida a mobilização dos conhecimentos e saberes prévios dos estudantes. Então, assim, é algo bastante interessante, né, que a gente pode perceber que foi algo que chamou a atenção para todos nós, o que fala também da questão, né, da mobilização dos conhecimentos prévios, né, que devem ser contemplados dentro de uma perspectiva articulada, né, entre os conhecimentos escolares prévios e os saberes já construídos pelos alunos, né, pelos estudantes, dentro do contexto onde eles estão inseridos. Então, isto é bastante importante, é algo que deve ser visto, analisados cuidadosamente, né? Então, a gente trabalhar, né, planejar, trabalhar, replanejar, de forma que a gente não deixe fugir à realidade do aluno. Como Márcia acabou de colocar também, o que pode dar certo dentro de uma instituição, dentro de determinada comunidade, pode não dar dentro de um outro município, dentro de uma outra comunidade, de uma outra instituição. Então, sim, prevalecer, né, a realidade, o contexto onde o aluno está inserido. Então, valorizar sempre esse contexto. Exatamente. A gente sabe que vocês têm reflexões riquíssimas aí a trazer. Cristiane, quer falar? Eu peço desculpa ontem, chegou um pessoal aqui na escola, tive que sair para atender e acabei não tendo condição de retornar, né? Mas assim, busquei, né, o texto e assim, fiz tipo um texto, só vou ler aqui, né? E percebe-se que o currículo de competência proposta no DSRT contribui de maneira significativa na construção de conhecimentos e saberes das ações pedagógicas. Então, a aluno não era utilização, de implementação dessas ações, a partir do contexto de sua singularidade, sua pluralidade, particularidade, diversidade, respeitando e valorizando o conhecimento prévio dos estudantes, contextualizando e ressignificando e problematizando o objeto de estudo, que é essencial a gente destacar aí esse objeto de estudo. Possibilitando a escola ou o professor, entre aspas, de ações que aproximam da realidade do aluno do seu objeto de estudo. Não sendo cabível ensinar todos os alunos como se estivéssemos ensinando a um só. Nesse sentido, muda-se a concepção do papel do estudante,
uma postura mais ativa, resolvendo problemas, projetos com meio de simplificar constantemente, e com isso permitir a intervenção efetiva do professor. Aí coloquei ainda, de acordo com o texto, auxiliando no processo de construção de conhecimento e fortalecendo os saberes dos alunos, dos estudantes, sendo o professor mediador das ações, valorizando o estudante, o espaço no qual está inserido, o seu processo de construção de conhecimento e aprendizagem, baseando-se em metodologias ativas para uma abordagem que realmente promova a reflexão e flexibilidade. Bom, então, isso. Eu gostaria rapidinho, meu. Tá. É o seguinte, é porque assim, esse texto ele me fez pensar muito na fala de Paulo Freire, né? Que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Quem ensina, aprende a ensinar. E quem ensina, aprende a aprender. Por que isso? Porque o texto vem trazendo muito a concepção do professor como mediador, né? Valorizar o aluno e deixar o aluno como central. Então, se o aluno tem que ser o ponto central, o professor tem que fazer esse papel de mediar o conhecimento, não simplesmente de transferir, como era muito pensado no passado. Muito bom. Então, assim, a gente vai ter, essa é uma discussão muito rica e que a gente vai ter oportunidades de ampliar mais essa discussão. Ontem, só fechando aqui, vocês observem que a atividade que foi feita pelos grupos, pelo que vocês apresentaram, com a leitura do texto, vocês trazem, elas se complementam. Então, observem, nos grupos que apresentaram ontem, o grupo 1 apresentou, trouxe aí os temas integradores dentro do planejamento, né? Falando de saúde, a questão de trazer um nutricionista, com a preocupação de formação de atitudes, educação para o trânsito e outros temas. Observem que a interdisciplinaridade, né? A contextualização. Depois teve outro grupo que trouxe a questão da cultura digital também, dentro dessa dificuldade que a gente está, dentro dessa nova realidade. Observem a gente hoje aqui. A gente está aqui correndo contra o tempo, a gente teve problema com o link de acesso. Então, foi apontado também pelo grupo uma situação muito interessante, que é a resistência, porque existe uma resistência ao novo. Isso é normal, todos nós resistimos. E a tecnologia, a gente percebe que muitos colegas estão resistindo, muitos colegas estão desistindo. Então, o desafio da instituição escolar, que o grupo apontou aqui, dentro da instituição escolar, nesse novo contexto, é a questão do professor que se recusou, né? Se recusava a usar o celular, onde a gente percebe, foi ilustrado claramente. Depois tem o outro grupo também, trouxe os temas integradores, o aprimoramento como centro, né? No projeto Despertar aí, né? Aí citou em vários municípios a questão da agricultura familiar, a questão de saúde. Hoje aqui já foram trazidas também, então, várias questões que vão se integrando, e é isso que a gente busca, são questões que possam se integrar, mas a gente vai ter mais tempo para discutir a gente vai ter um momento para falar sobre os temas integradores. Então, vamos dar sequência agora, porque o nosso tempo está um pouquinho extrapolado, e aí a gente... Então é isso, gente, para dar aí vamos dizer assim, o tom da nossa discussão de hoje, nós vamos tratar um pouco das modalidades, né? Reforçar que nós iniciamos ontem, falar das modalidades, que as modalidades são uma transversalidade muito importante no documento, né? Porque ele vem discutir aqueles sujeitos historicamente excluídos no processo do ensino-aprendizagem, né? Quando eram considerados somente os alunos na condição que a gente poderia chamar de regular, né? Então, nós vamos trazer aqui um poema do Hamilton Pereira da Silva, que na verdade se apresenta com o pseudônimo de Pedro Tierra, né? Que é um poeta político que trata muito desses temas todos, especialmente falando sobre a educação do campo, falando sobre o agricultor familiar, etc. Então, nós vamos fazer a leitura aqui para inspirar o início dos nossos trabalhos, né, do poema Pedagogia do Aço,
que aqui nós trazemos fragmentos, né? A poesia ela é bem maior, e aí o poema é bem maior, a gente traz alguns fragmentos para fundamentar e iniciar o nosso trabalho de hoje. A pedagogia dos aços golpeia no corpo essa atroz geografia. Há uma nação de homens excluídos da nação, há uma nação de homens excluídos da vida, há uma nação de homens calados, excluídos de toda palavra. Há uma nação de homens combatendo depois das cercas, há uma nação de homens sem rosto, soterrado na lama, sem nome. Eles rondam o arame das cercas alumiados pela fogueira dos acampamentos. Eles rondam o muro das leis e ataram no peito a bomba que pulsa o sonho da terra livre. O sonho vale uma vida? Não sei. Mas aprendi da escassa vida que gastei, a morte não sonha. A vida vale tão pouco do lado de fora da cerca. Do lado de fora da cerca permanecem ainda muitos sujeitos que estão na nossa escola, nos nossos municípios, né? E que ainda somos, de certa forma, temos os olhos vendados para esses sujeitos, para essas pessoas, para esses perfis sociais que são, de certa forma, considerados não muito interessantes para o currículo, não muito interessantes para que se trabalhe algo específico para eles, de incluí-los, de trazê-los, de fazê-los gente. Essa é uma preocupação que especialmente o DCRB da Bahia traz. Nós temos que pensar a BNCC como um documento que orienta, que normatiza conceitos mínimos, direitos mínimos para todos os estudantes brasileiros. Agora, esses conceitos mínimos, para chegar às exceções, eles precisam de cuidados diferenciados, né? Existem metodologias, existem ações que funcionam para o geral, para o normal, entre aspas, mas nós temos aqueles que precisam ser buscados, de certa forma, individualmente. E aí nós temos as modalidades. Uma reflexão de extrema e que nós vamos pedir a vocês agora, na nossa próxima atividade, que vocês nos contem como está esse trabalho com as modalidades nos seus municípios, nos seus DCRBs, onde já tem DCRB. Em toda a discussão que já foi traçada nesse momento nos municípios, nós gostaríamos, vocês vão mais uma vez acessar o mente.com, vocês vão utilizar esse código, eu vou colocar aqui no chat para ficar mais fácil para vocês simplesmente copiarem, né? Entrar no mente.com, é só esse endereço. Esse momento aqui, a gente quer só que vocês citem o conhecimento que vocês têm, que eu sei que vocês já têm uma leitura, né? Nós sabemos que vocês já têm uma leitura no DCRB, então, para vocês indicarem para a gente quais as modalidades da educação básica que você identificou no DCRB e que foram ou serão contempladas no documento curricular municipal. Então é isso, gente. Nós pedimos a vocês que rapidamente, né, entrem lá no link, né, do mente.com, utilizem esse código que eu coloquei aí, que é o 89169347, e vocês vão escolher dentre as modalidades lá quais as que vocês têm conhecimento que estão fazendo parte do documento no município, né? Ou que vão fazer, né? Aqueles municípios que ainda não trabalharam o seu documento curricular municipal, ou talvez não pretendam, porque é sempre bom a gente lembrar que foi
foi facultado aos municípios a escolha de criar um documento curricular próprio ou adotar o DCRB do Estado, né? Então, muitos municípios podem estar fazendo isso, decidiu não criar o seu próprio documento, né? E se basear pelo documento curricular estadual. Então, nós pedimos que vocês lá, rapidamente, por favor, nos digam, né, quais modalidades da educação básica você identificou no DCRB e que estão sendo contempladas no seu município. Tem alguém com dificuldade de acessar, gente, de fazer a indicação lá, a escolha? Está tudo tranquilo para todo mundo? Tá tudo tranquilo, sim, Elielso. Quer dizer, eu consegui. Ok. Eu creio que vocês estejam visualizando aí o resultado, né? Que aí em tempo real do que vocês estão colocando. Gente, tem alguém falando aqui que o áudio está ruim, pode ser a internet aí, o sinal. Meu áudio? Não, é alguém aqui no chat, Mari está falando que está ruim o áudio, está cortando muito. E o Nara também. Você está me ouvindo bem, André? Eu estou. Pode ser um problema. Tá normal. Aqui tem algumas. O áudio deve ser ou o aparelho ou a internet, que aqui está bem claro. Eu estou ouvindo normal também. É bom que vocês sinalizem mesmo, porque... Também para mim, normal. Aqui para mim também está normal. Pode ser o sinal, como ontem aqui eu estava com o sinal ruim mesmo, estava cortando, né? Mas um tanto de gente, de um monte de canto, de biquário, de não sei da onde, não sei da onde. Bom, gente, olha, enquanto nós deixamos aí aberto, vamos conversando um pouquinho sobre esse resultado que nós estamos vendo aí. Primeiro eu gostaria de chamar a atenção, eu estou vendo aí cinco indicações de que a modalidade de educação escolar indígena está sendo contemplada no município. Alguém que indicou isso do município poderia se manifestar para que a gente... Não, mas eu falo é porque meu negócio está lá, eu não salvei no cuidado, eu falei assim, mas amanhã na hora que eu for, eu levo o notebook, eu saí tão escarreirada. Ô, gente, tem alguém com áudio aberto aí? Elielson. Oi. Elielson, aí vamos não, mas de tarde eu venho de novo. concluir aqui, né? Uhum. Não, concluindo, eu só queria que alguém quem colocou a educação escolar indígena se manifestasse para que a gente tivesse uma noção. É porque lá no grupo, né? Foi a educação escolar indígena, gente? Qual município? Pode se manifestar, fala para a gente ter conhecimento. É uma questão mesmo de interesse saber qual do município tem a educação indígena, né, e está contemplando no seu documento.
E também alguém que colocou outra, nós gostaríamos de conhecer também, saber. Então, o que a gente percebe aqui, né, dentro nós temos a educação especial e a educação no campo, né, como as modalidades que estão sendo mais contempladas, né, nos projetos locais, a de EJA também, e aí a educação indígena e outra, e depois a gente fala um pouquinho sobre essa outra, tem um número reduzido, e que a gente compreende, porque a nossa região não tem a gente não tem muito conhecimento, né, de população indígena que ainda esteja, né, organizada, conhecida nos municípios. Bom, saindo um pouquinho aqui, depois a gente gostaria da discussão sobre modalidades, né, a gente retomar a isso aqui, nós vamos pedir, vou voltar aqui à apresentação. Alguém quer comentar alguma coisa sobre modalidades no município, alguma coisa rapidinho? Vamos, Elielson, aí vai, no próximo a gente nessa continuação aqui, vocês vão ter possibilidade. Em grupos também. Nós gostaríamos que vocês, agora, né, e aí a gente vai pedir que vocês se manifestem mesmo, através do chat, e uns 2 ou 3 também, que sentiu o desejo de falar, como no DCRB, as modalidades inspiram para uma educação transformadora a partir do protagonismo de seus sujeitos. Uma pergunta que nós fazemos primeiro para vocês pensarem. E outra, como o planejamento do professor, a partir da implementação do documento curricular municipal, pode direcionar o trabalho com relação às modalidades, de modo que os estudantes sejam protagonistas. Ok? 2 perguntas aí para vocês pensarem, né? Para vocês refletirem e se manifestarem aí, tanto pelo chat como oralmente, quem tiver o desejo, né? Nós temos Quem quiser abrir o microfone, falar, ou quem quiser escrever, conforme vocês se sintam mais à vontade. Só pedimos que seja breve, assim, que a gente tem um tempinho. Marina, bom dia. Bom dia. Bom dia, Marina. Olá, oi, bom dia. Bom dia. Vamos, Marina. Aqui Maria não é Aparecida. É Maria Aparecida, André. Professora Cida. Porque Marina tinha aberto também. Ok, tudo bem. Mas pode falar, Maria Aparecida. Com relação à perguntinha de ontem, que foi para a nossa reflexão, eu pensei bastante e disse que sim, o currículo por competência, ele precisa, antes de tudo, trabalhar por problemas, por projetos, propor tarefas e desafios que ensinam a mobilizar os conhecimentos. Ou seja, dessa forma, o aluno será colocado no centro do processo de aprendizagem. Ele será o protagonista, construindo, assim, o próprio conhecimento. Oi, vocês estão ouvindo? Eu estou ouvindo. Então, sim. Sim, Cida. Tá. Ótimo. Então, o que eu percebo? Eu sou apaixonada por essa coisa de protagonismo do aluno, dessa necessidade das modalidades ativas, das metodologias ativas, onde a gente coloca o aluno como centro do processo de aprendizagem. Inclusive, eu gosto muito de uma frase do Benjamin Franklin, quando ele diz: diga-me e eu esquecerei, ensina-me e eu poderei lembrar, envolva-me e eu aprenderei. Então, eu acho fantástico quando a gente consegue envolver o aluno e permitir que ele construa o seu próprio conhecimento. Ok, posso falar? Quem mais gostaria de participar? Agradecemos, Marina, pela Eu colocação. gostaria de trazer uma pequena contribuição Marina. também. Diga, Sérgio. Depois de Marina, por favor, Marina. ok. Com relação a essa problematização de hoje, e também
eu lendo o texto de ontem que Elielso postou, eu acho que agrega, né? A BNCC veio para nos trazer orientações, ela não é um currículo, mas é um norteador para a construção desse currículo. E o que eu extraí daquele texto que mais me chamou a atenção e que eu sempre bato nessa tecla, e eu acho super importante, o protagonismo dos nossos alunos, dos nossos clientes, o sujeito envolvido mais importante das ações, né? Define que as crianças devem desenvolver, né, em cada fase da educação, os seus próprios aprendizados. Tem cada vez mais voz, participação no seu processo de crescimento cognitivo e aprendizado, onde ele, o estudante, desempenha um papel ativo nessa construção, né, de conhecimento. Não apenas absorver conteúdo, encher como se fosse um repositório de conteúdo, mas que eles tenham um papel ativo nessa construção, né? Eles possam agregar esse conhecimento que o professor traz, mas que ele, o estudante, eles tenham esse protagonismo de poder... de ter assim, a disponibilidade de ir atrás, de debater ideias, de defender pontos de vista, pesquisar, expor suas pesquisas, né? Ter um controle de vida, ajustar o rumo, resgatar o poder de decisão que ele tem. Essa é a orientação que os documentos trazem para a gente, né? Tem muitas estratégias que esse aluno deve ser instruído a acatar para desenvolver e exercer essas habilidades e competências, né? Eles precisam aprender a trabalhar em grupo, né? É preciso ser ensinado que esses alunos tenham empatia, tenha liberdade de decisão e etc. Além de tornar um clima agradável e amigável ali dentro da sala de aula, dentro da escola, no todo. O aluno ele precisa ser reflexivo, ter atitudes, né? Buscar por mudanças de modo espontâneo, sem precisar de estímulos externos, si próprio, ser, em resumo, proativos, né? É preciso compreender, eles precisam ser instruídos, orientados a compreender o processo pelo qual estão passando, estão vivendo, desde lá o momento da creche, lá o primeiro ano de creche, aos 3 anos de idade, até ele concluir seu processo de estudo, e ele vai estar sendo um cidadão formado, onde ele pode tomar decisões, pode ter atitudes, pode ter uma criticidade, autoavaliação, para se ingressar no mundo do trabalho e das próprias conquistas dele. Me chamou muita atenção a questão do protagonismo desse sujeito. É muito importante na minha concepção. Muito bom, Maria. Sérgio. Continuando, eu gostaria de fazer uma observação com relação ao poema, né, que você trouxe no início. Eu acho que não poderia, né, haver uma escolha melhor, né, do que esse poema para representar a questão das modalidades, né? Eu acho que o DCRB ele traz com muito vigor essa questão das modalidades, sobretudo as reflexões acerca, né, das modalidades, que a gente já estudou muito sobre isso nas formações da Undime, e eu me lembro do currículo, né, franciscano de São Francisco do Conde. Eu não esqueço a fala deles, onde eles diziam: a gente precisa pisar no chão, né, onde vive aquele sujeito. E falar de protagonismo é isso, né? Pensar esse currículo na perspectiva das lutas populares, né? Esse currículo, essas modalidades não vieram parar no currículo à toa, né? Vidas foram ceifadas, quantas lutas, quantas guerras, né? Tivemos aí para que essas modalidades ganhassem vida dentro desses currículos. Então, eu acho que a gente precisa, sim, valorizar essas conquistas, trazer esse ensino, né, na perspectiva do engajamento do sujeito. Esse sujeito precisa ser engajado, ele precisa ser vivo dentro da sociedade, né, mais do que nunca. Eu acho que já chega, né, de exclusão, chega de injustiça, e justamente as modalidades dentro do currículo, elas remetem a isso. Então, partindo de um sensível,
partindo, né, de um olhar sensível também para esse sujeito, no espaço onde ele vive, no espaço de construção, de conhecimento, e, enfim, na perspectiva aí de favorecer, né, aprendizagens significativas e mais reais, né, no contexto em que eles vivem. Que bom, Sérgio, que bom. Isso aí. Parece que Ingrid está aqui no chat. Ingrid. Quer falar? Tem alguém antes, André, pelo que você identificou? Aqui em reações, tem uma mãozinha que, quando vocês quiserem falar, vocês podem até usar esse sistema, viu? Reações, aí tem uma mãozinha pedindo, quando vocês quiserem levantar a mão, porque é um sistema... agora é Ingrid mesmo, que colocou no chat aqui. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Colegas, sou Ingrid, sou professora daqui de Biquara, estou como coordenadora desse ano. E ao ler, ontem, infelizmente, eu não pude participar da discussão, né, de uma forma mais pontual, eu estava resolvendo vários problemas, mas captei alguma coisa, e a partir da leitura do texto e da problematização, eu queria trazer também um ponto de vista, né? Eu acho que quando a gente pensa nesse protagonismo, né, dos sujeitos, a gente também tem que refletir um pouco sobre o quanto a nossa educação ainda está, eu vou utilizar a palavra contaminada, pela educação tradicional, né? A educação tradicional esbarra nesse protagonismo, né? Por quê? Não é só um documento, né, curricular referencial que venha trazendo esse aporte teórico de que a gente precisa trazer os estudantes para o protagonismo, que isso vai acontecer. Na verdade, a minha reflexão é que a gente precisa... Aí a pergunta, como o planejamento do professor, a partir da implementação do DCRM, pode direcionar o trabalho? Então, assim, o planejamento é muito importante, conceber que é preciso trazer o estudante não para a margem do conhecimento, não como caixa que recebe aquilo que está sendo depositado, aquele conhecimento que já vem pronto, que é depositado, mas sim trazer esse estudante para o centro e pensar, bom, a partir de que, né, desse momento, que esse estudante vai ter condição de estar desenvolvendo esse conhecimento. Então, a gente tem o currículo, a gente tem um documento que traz um embasamento teórico, mas a prática talvez ainda possa estar um pouco distante, né, do que traz esse currículo, do que a gente está discutindo aqui hoje. E aí, um outro ponto que eu também queria colocar é a importância da gente observar o contexto do que está próximo, né? O que é próximo a mim, eu reconheço de uma forma mais fácil, eu reconheço de uma forma mais profunda. Então, por exemplo, quando a gente pensa nessas modalidades, quando a gente pensa nessa inspiração, nós podemos, né, estar pensando também naquilo que é próximo ao aluno, naquilo que é reconhecível na identidade dele, né? Tanto que quando a gente pensa em modalidade, educação do campo, educação quilombola, educação indígena, nós precisamos fazer esse reconhecimento de em que lugar nós estamos, qual é o lugar em que o aluno está, né? Não só o aluno, mas o que nós, porque essa relação é muito íntima, né? Não é distante, tem que ser íntima, aliás. Então, trazer a discussão de metodologias ativas é extremamente importante quando a gente... Agora, uma outra coisa também que eu gostaria até de colocar como reflexão para todos nós, né? Eu sinto muita falta no texto, eu até destaquei algumas coisas do texto, e um dos pontos fala da contextualização... Não, desculpa. Fazer uso de metodologias ativas de ensino e aprendizagem baseadas em experimentação prática, projetos, aprendizagem colaborativa, resolução de problemas, multiletramento, entre outras. E eu sinto muita falta, pensando na prática, na nossa prática escolar,
da gente trazer esses projetos, mas envolver os alunos na construção desses projetos, né? A gente dá um projeto pronto, mas a gente não envolve o aluno na construção desses projetos. E uma outra coisa também é a gente começar a pensar no quanto a gente precisa trazer a pesquisa acadêmica um pouco mais diluída, né, para dentro da escola. Os alunos, eles não têm contato. E aí eu lembro muito daquela charge da nossa primeira aula, né? A chargezinha da corrente, que quando a gente chega na universidade, aquela corrente se solta, porém a gente está lá pelado, despenado, porque a gente chega ao ponto em que a gente produz conhecimento dentro da universidade, mas a gente não trouxe essa bagagem com a gente não veio vestido com essa roupinha. Pelo contrário, a gente foi deixando todas as nossas penas para trás, né? A partir desse ensino tradicional que tira a gente desse foco, que tira o aluno desse foco, desse centro, aliás, desculpem. Então, é preciso que a gente pense o documento como teoria, sim, mas é preciso também que a gente traga uma reflexão para a nossa prática, né? E aí, quando eu penso que nós vamos ser, no futuro, multiplicadores dessa discussão, e aí eu penso também na parte de elaboração do documento do município, que nós fizemos aqui em Bicoara em 2019, que eu participei da área de História, né, como professora de História, fiz a reformulação da parte de História, a preocupação em trazer aquilo que é de conhecimento do estudante, aquilo que é próximo a ele, né? É muito mais fácil para o estudante, na minha concepção como professora, que o aluno reconheça os conceitos históricos a partir daquilo que é próximo dele. Não daquilo que está extremamente importante. O currículo da Bahia, o DCRB, traz isso, né, na parte de história, quando a gente vai analisar, por exemplo, algumas revoltas que acontecem, enfim, traz o contexto baiano, e quando a gente pensa no local, a gente também precisa trazer aquilo que é reconhecível como identidade do sujeito, né? É isso. Muito bom, Ingrid, muito bom. Perfeito. Tem uma... Adão levantou a mão. Oi, Brad. Depois de Adão, eu gostaria de dar uma contribuição. Pronto, bem aí rápida. nós vamos, Adão e Leiliane, vamos concluir aqui. Pronto, e aí só chamando a atenção... A gente vai ter tempo. Tem também uma manifestação de Eliane no chat, viu, gente? Aí vocês deem uma olhada também, né, na ótima reflexão que ela faz aí no chat também. Então, vamos lá. Adão. Com relação ao oferecimento dessas unidades aí pela DCRB... Sua voz está cortando um pouquinho, Adão. Seu áudio, veja. André. Oi. A questão da... Vocês estão ouvindo? Eu estou... Está cortando, Adão? Não estou conseguindo ouvir também, não. Está cortando o áudio. Agora? Se você continua... do fone, pode ser mau contato do fone. Pode ser mau contato do fone, não? Deixa eu ver. Estão me ouvindo agora? Melhorou. Ah, tá ok. Talvez tenha sido o fone. Então, o que eu falo do oferecimento dessas modalidades nas escolas, né, tornando o aluno protagonista, né, de todo o processo de aprendizagem, eu me recordo das questões muito discutidas também em seus documentos, a questão da igualdade e da justiça. Quando fala de termos uma sociedade cada vez mais justa e igualitária, quando se pensa num aluno, por exemplo, de jovem e adulto, né, que foi retirado dele a oportunidade do conhecimento, a vida talvez não tenha possibilitado a ele as condições de estar numa sala de aula. Então, eu penso nisso, né, de tornar mesmo uma sociedade mais justa e igualitária, visto que esses alunos estão fora da cerca, né? Muitas vezes eles se sentem fora da cerca. Um aluno, por exemplo, com idade mais avançada, que tem horários de aula mais flexíveis, com atividades mais próximas, né, aquilo que ele já carrega, né, na sua vida, né, com certeza faz com que ele seja protagonista do seu
a sua vida, e também pode fazer com que ele seja diferente, fazer a diferença no mundo na qual ele vive. Né? Eu acho que eu sou muito fã desse termo fazer a diferença, não do termo ser diferente, mas do termo fazer a diferença. E a gente só consegue fazer a diferença se a nós for dado a condição de ser protagonista do nosso próprio processo. Então, é a questão de igualdade e de justiça que eu vejo nessas linhas aí com relação ao oferecimento dessas modalidades. Muito bom, Adão. Obrigado. Quem foi a outra pessoa? Fui eu, Elielso, só para concluir aqui, visto, né, que a gente tem que pensar nessa questão do tempo também, só trazer uma contribuição com relação à última pergunta aí, como o planejamento do professor, a partir da implementação da DCRB, ela pode direcionar o trabalho com relação às modalidades de modo que os estudantes sejam protagonistas. Isso deve ser algo muito bem pensado, né? E acredito que a partir do momento em que o estudante, que ele possa desempenhar o seu papel ativo dentro da construção do próprio aprendizado, sendo que ele não apenas absorve conteúdos, mas que também que ele possa agregar, pesquisar, adquirir informações, expor ideias, debater, criar. A partir desse momento, nós temos, sim, um aluno inserido dentro de um contexto que ele, né, passa a ser o protagonista. Então, acredito que isso deve ser algo muito bem pensado, visto que nós não estamos, né, em outros tempos, e sim, algo que a gente deve pensar bastante agora e trazer sempre o aluno como o centro de todo um contexto e ativo, e que possa ser sempre o protagonista da sua própria história. Só para estar concluindo aqui. E bastante enriquecedor aí, né, as contribuições dos colegas. Gente, as contribuições de vocês, as falas de vocês trazem pontos muito importantes e mostram aqui, né? Eu acho que quando o Sérgio diz aqui, né, pensar o currículo no lugar das lutas populares. A grande questão é essa. A gente sempre viveu com um sistema de segregação. Então, há essa grande dificuldade. Por isso que a gente tem um grande desafio. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Discutindo, refletindo. Às vezes as pessoas falam assim, está se fazendo teoria não. É porque a gente precisa da teoria, como alguém colocou, precisa mais se trazer. Ingrid, né, disse, a gente precisa trazer essa teoria para embasar a prática e para essa transformação. Vocês trouxeram aqui o tempo inteiro a importância do protagonismo e a dificuldade de se inserir. Por quê? Porque a gente observa que não há um sistema que realmente que tenha integralidade. Tenta-se fazer uma integração de partes. Você já observa, vamos tentar respeitar isso aqui, mas, na realidade, não se integra, não se incorpora, ficam se pegando fragmentos, vamos pegar a modalidade tal, olha, vamos dar valor, mas a gente não incorpora aquilo como parte da nossa cultura. A pessoa do campo, ela faz parte, ela é essencial no desenvolvimento. Então, cada um tem a sua importância. Cada uma dessas modalidades, elas trazem complementos que são integrantes de uma sociedade, integrantes do currículo. E eu acho que, diante da fala de vocês aqui, vocês falaram muito bem, vocês apontaram muito, vocês trouxeram muitos pontos importantes nas questões abordadas, e eu percebo que o que a gente precisa de uma mudança de atitude. O que a gente está aqui refletindo? A gente está aqui pensando como mudar e isso é um processo, como tudo na educação. Primeiro, a gente precisa acreditar realmente para que essa incorporação, para que isso aconteça naturalmente e que esse protagonismo é o ponto-chave. É a partir dele, ele se tornando protagonista, que tudo vai acontecendo.
A gente vai dar continuidade aqui, a gente vai ter o tempo de discussão. Esse aqui é só um momento de problematização mesmo, onde a gente traz essas questões e a gente quer exatamente deixar mais tempo para que, no aprofundamento, para que nos grupos, vocês possam discutir e trazer mais na socialização, vocês possam trazer essas questões. Nós vamos fazer o seguinte, vamos negociar, deixar esse intervalo, vocês concordam? Como a gente teve aquele atraso no início? Ou vocês precisam desse intervalo? Por mim, pode dar seguimento. E aí, Elielson? Pronto, gente, nós vamos... Porque geralmente o intervalo a gente chama do momento de hidráulico, né? Aí, mas... na medida aí que cada um tiver essa necessidade, a água próxima, que sai o banheiro rapidinho, a gente vai dando continuidade, né, para a gente conseguir compensar o início, né? Maior tempo aqui para a nossa discussão nos grupos, né? Então é isso. Está previsto para finalizar que horas? Nosso horário é às 10 horas. Às 10 horas? Então, vamos dar continuidade aqui, pessoal. Eu vou pedir a Andréia que já comece aí fazendo a divisão das turmas, por favor. E aí, nós, relembrando, né, em relação aos grupos, vocês, logo de imediato, assim que formar a turma, indiquem logo um relator, né, alguém que vai representar o grupo depois na plenária. Procurem também ter alguém que faça uma escrita, né? É sempre interessante registrar o que se está falando, né? Porque a fala ela se perde depois, apesar de nós estarmos com tudo isso aqui gravado, mas é interessante que alguém faça o registro das falas que vocês conversarem lá no grupo. E aí, dentro do tempo que nós vamos estabelecer, vocês retornam para a gente ter a possibilidade, né, de vocês expressarem o que foi discutido no grupo, dentro da questão que nós vamos colocar agora, que é uma continuação dessa introdução que já foi feita aí, né? E que vocês se posicionaram perfeitamente. Nós temos, inclusive, muita coisa para reforçar sobre tudo isso que vocês falaram. E eu aproveito para chamar a atenção bem rapidinho a quem começar a sentir falta de algumas atividades mais práticas, ou discussões mais dentro do que pode ser feito em cada município. Só lembrando que vocês que estiveram conosco no primeiro momento, na primeira aula, lembram-se que nós temos 2 dias de encontro presencial previsto agora para outubro, em que nesses 2 dias nós teremos a discussão prática lá de uma série de questões, que inclusive aqui a gente fica incomodado com isso, porque tem coisa que a gente fala assim, poxa, a gente precisava logo amarrar isso, colocar, mas pela previsão, pela programação, isso deve acontecer nos momentos presenciais que nós teremos logo no mês que vem. Então vamos segurar e vamos ter paciência que a gente vai ter esse momento para essas discussões presenciais, bem práticas aí, de criar situações, problemas, né? Estudos de casos, situações que vocês vão poder fazer um planejamento aí, discutir modalidades, temas integradores, tudo que a gente vai poder fazer, campos da experiência, uma série de coisas que a gente vai fazer de forma prática nos nossos momentos presenciais, combinado? Então vamos lá. Eu acredito que a André já deve... Só um pouquinho, viu? Já estou terminando aqui. Pode ir falando da atividade, Elielson? E aí é o seguinte, o que é que vocês vão discutir lá? Vocês vão trazer, já foi discutido desde ontem que nós estamos falando de modalidade, do texto que vocês, dos fragmentos que vocês analisaram de ontem para hoje, do que vocês já colocaram ontem, no próprio Mente hoje, onde vocês informaram as modalidades que estão sendo já contempladas nos documentos municipais. Então, completando tudo isso, vocês vão discutir quais características, finalidades e especificidades foram contempladas nas modalidades que lançam pistas, né, que dão indicadores, que trazem uma orientação que vai servir para a elaboração do projeto político-pedagógico das escolas. Sempre lembrando que numa escala aí
de tornar prática, de contextualizar, de reconfigurar o que está proposto no documento, vocês vão, no projeto político-pedagógico, consolidar tudo isso, né? Como a escola, como o professor vai desenvolver o que está sendo proposto no documento. Então, a ideia é essa. Agora, em grupo, vocês vão dizer quais características, né, finalidades, especificidades do documento do DSRB ou do DSRM no município, onde já existe. Traz aí indicações, orientações para a elaboração do projeto político-pedagógico para contemplar isso que nós discutimos até agora, desde ontem, que vocês trouxeram brilhantemente hoje naqueles que puderam, que tiveram a oportunidade de se manifestar. Ok, André? Está prontinho aí? Está no pré? Pronto. Vou colocar o tempo Vamos aí. ser teletransportados Vou colocar agora. o tempo. E aí nós vamos conduzir todo mundo. Aí vocês vão clicando lá em ingressar, né, para poder entrar nas salas que nós estamos levando vocês aí. Elielson, coloca a proposta aí no chat também. Sim. Eu estou tentando copiar o seu aqui. Eu Tá. fico tentando copiar a tela, é ótimo, mas eu estou com o arquivo aberto também. Não, mas Gente, Ingrid não conseguiu entrar, não? Ah, foi. Oi, gente, bom dia. Aqui é a Claudiana. Eu coloquei no chat, mas eu acho que vocês não viram. Mais uma vez, eu acabei clicando fora aqui na tela e a mensagem desapareceu. Aí, se vocês puderem reenviar, por gentileza. Aconteceu ontem comigo e hoje de novo. Tá bom, Cláudio. O André vai levar você. Erilane, Sidney, também não conseguiram. Tem Mari Hudson também. Eu entrei na sala indígena e depois voltei para cá. O que aconteceu? Me ajudem, por favor. Você você não ingressou na sala, era para você ter entrado. Isso, mas aí eu cliquei aqui em salas simultâneas. Eu acabei entrando e depois eu fui. Não, aí você clica a mensagenzinha que aparece para você, deve estar aí no seu. Não está não, na tela, não. Não? Não. Quem está falando? Claudiana. Claudiana Reis. Você estava em qual sala? Indígena. Eu entrei, cliquei aqui na. Vê aí agora se você foi. Pronto, agora sim. Ok. Sidney, tá por aí, Sidney? O Sidney está aqui ainda. Aham. Entrou gente agora aqui.
Tropeçou agora na reunião, você acredita? É. Você colocou quantos minutos lá, Dai? 20. 20. Coloquei 20 para dar tempo para... Porque são 3 vezes 5, 15 minutos para socialização, né? Ô, Elielson, o pessoal colocou lá no grupo, ontem eu tentei, eu nem falei nada com você aqui, eu tentei também o cronômetro e não consegui. Aí eu vi o pessoal falando lá no grupo, eu tentei ontem aqui, colocar o cronômetro, né, no momento da apresentação, aquele cronômetro que o pessoal usava. Você está mutado. Verdade. Tem sim fazer, só que eu te confesso que eu nem procurei. A gente tem como achar, né? Só que para hoje. Tem. Mas eu vou olhar. É porque. Não, eu olhei, aí eu vi outras pessoas lá comentando que também não encontraram, sabe? Aqui no... Eu vou procurar. Elas pediram até ajuda a Caio, porque eu ontem na hora das apresentações aqui, eu estava aqui mexendo, tentando, sabe? Mas não consegui, aí depois esqueci de comentar com você. Eu vou procurar. Depois eu quero ver com você também aquela questão da aula lá, porque o arquivo está muito pesado da gravação. Sim. Aí você me dizer, que você tentou me dizer aquele dia, mas eu nem... Eu pensei que ia dar certo, porque já estava em 99%, né? Aquela hora que a gente estava... Só que depois não estava indo, o arquivo ficou muito grande e para baixar para o YouTube, sabe? Sei. Depois eu vejo com você. Você poderia tentar mandar para mim o arquivo. Ele é pesado, Elielson, muito grande. Dá não. Você pode colocar pelo Drive. Pelo Drive? Sim, no Drive, para ver se dá certo. Vou tentar. Você vai lá no Zoom, né? Aí tem lá vou tentar depois, se no Drive eu consigo. Eu colocar no Drive, e aí ver se dá certo colocar no Drive, que aí eu tento colocar no YouTube. Nossa, tem um monte de tela aqui. Deixa eu só ver um negócio. Estava abrindo aqui.
Estou tentando fazer o upload aqui, sim. Viu, André? Talvez é bom você tentar mexer agora, porque pode comprometer sua internet. Verdade. Um volume muito grande de internet. Pior que é. Oi, Vonilde, o pessoal está em grupo. Você tinha caído? Agora? Eu vou atribuir ela uma sala aqui. Pronto, coloca ela aí. Ivonilde, estava em que sala, Ivonilde? Ivonilde? Acho que ela não está ouvindo, não. Ah, vou mandar para ela uma sala. Eu vou compartilhar com você, Leuson. Viu? Eu compartilhei com você, viu? Pronto, eu vou olhar aqui para ver se eu já consigo mexer. Está mudo, André. Você está conversando? Está mudo. Eu compartilhei no Drive, eu coloquei no Drive e compartilhei com você, viu? Pronto. Aí você vê se consegue. Eu não sei se o arquivo está certo também. Depois você dá uma olhadinha lá, porque eu também aqui. Eu acho que vai funcionar, estou vendo aqui. Mas pronto, aí você baixa, depois manda o link para mim. Viu, eu não vou colocar agora não, porque pode... não, para não mexer, É porque eu não sei o que aconteceu aqui, que não estava... Volta aqui. Todos abduzidos de volta. Oi, Neile. Ok, estão todos de volta. Acho que estão todos aqui. Então, vamos tentar organizar aqui para que as falas, né, por ordem dos grupos. Caso algum grupo se atrase um pouquinho, aí a gente muda. Mas vamos pela ordem que foi feita a divisão. Educação no campo. O grupo Educação no Campo quer compartilhar conosco e com os demais colegas o que vocês discutiram lá. Lembrando, gente, no máximo de tempo de 3 minutos por grupo, viu? Isso independe de a gente estar com o tempo apertado ou não. É a prática que é adotada, o máximo de 3 minutos. Já foi determinado no planejamento, né? O planejamento. Sim. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Andrea. Então, eu
participei do grupo de educação no campo, né? E a gente, dentro do que a gente dialogou, a gente encontrou muitas realidades, né, nos municípios aqui de Bicoara, Boninal, Abaíra e Barra da Estiva, que eram pessoas que estavam dentro do grupo, e a gente identificou, né, como até foi citado anteriormente no chat, a necessidade da formação continuada, né, muito forte, para fortalecer, né, essa prática da educação no campo, a necessidade das sequências didáticas que forem pensadas e planejadas, sequências didáticas que dialoguem com a realidade local, né? A gente encontrou uma realidade aí produtiva de cultivo de morango, de cana-de-açúcar, de hortaliças, né? De café dentro aqui do território. E a gente viu também dentro dos próprios municípios a diversidade de cultivos, né, que a gente tem, que às vezes da sede para a zona rural e de uma zona rural para outra, a gente já tem uma diferença, né, produtiva grande. Então, que a necessidade assim de adaptar, né, os PPPs por escola, contemplando a realidade, né, local mesmo. Então, outra questão que foi debatida foi a questão da evasão escolar, né, no período de colheita, no período de cultivo, às vezes, mas mais no período de colheita, né, onde os meninos, muitos deles, precisam ajudar suas famílias, e eles saem da escola para estarem no campo. Então, uma necessidade também de adaptar o calendário escolar, né, a essa necessidade, ou a essa realidade, né, que é a realidade do campo. A gente fala de educação do campo, coloca muitas vezes isso dentro do currículo, mas a gente questiona como é que vem acontecendo isso na prática, porque são poucos os municípios que conseguem mesmo fazer essa ponte, né, da teoria e da prática. E, às vezes, isso se configura mais também numa escola que é uma EFA, né, por exemplo, escola família agrícola, mas e o ensino regular dentro de uma realidade mesmo de agricultura familiar forte dentro desses municípios, entendeu? Como seria isso? Então, a importância, assim, de colocar esses meninos como protagonistas, né, como a gente já falou anteriormente, e de traçar estratégias coletivas mesmo, né, valorizando a realidade desse aluno e contemplando esses saberes que eles já trazem consigo, né? Porque às vezes a realidade, o menino vai para a escola, ele trabalha no campo, ele tem muitos saberes ali, e quando ele chega na escola, essa escola não dialoga com os saberes que ele tem. Então, ele se sente desvalorizado, ele se sente despertencido, ele se sente excluído, né? E aí foram colocados exemplos, como Márcia aí de Ibicoara colocou um projeto do morango, que eles fizeram lá com a educação infantil, que aí trazia o morango como uma fruta saborosa, né, como é uma realidade forte hoje em Bicoara, e que eles gravavam vídeos, produziram receitas, então trouxe uma série de conhecimentos acerca daquela produção local que os meninos já convivem, né? Outra questão foi deixa eu ver aqui. É isso. Enfim, então a necessidade forte de adequar esses PPPs, né, por escola e pensar com muito cuidado, né, nessa prática que às vezes dentro do próprio município, de uma zona rural para outra, a diferença é muito grande de realidade, né? Muito bom, André. Muito obrigado.
Educação especial. Quem fala pelo grupo Educação Especial? Eu vou iniciar e qualquer coisa os demais podem estar agregando. Okay. Sabemos que a educação especial, né, é uma modalidade de grande importância no contexto escolar, na perspectiva de atender às exigências dos alunos do público-alvo. Temos o que foi discutido no grupo da gente foi a importância, a necessidade de formação, não só para os professores de sala de recursos, salas para os alunos especiais, mas para os professores de sala regular, porque o professor ele é formado, mas ele não tem formação específica para saber como lidar, como trabalhar com os alunos especiais, que é necessário estar inserido na sala regular, além da sala de recursos, né? E outro detalhe também que nós achamos pertinente, outra questão, é a questão dos cuidadores e dos professores auxiliares desses alunos, seja ele criança lá de creche, seja do primeiro ano, anos finais, ou da educação especial, porque, querendo ou não, nós temos que trazer para a realidade as adaptações de planejamento de aula. Essas atividades ela tem que vir com um diferenciamento. A questão é, os cuidadores, em caso específico, os professores acompanhantes, porque nós, aqui eu vou falar a nível de Biquara, a gente tem a questão dos cuidadores, dos acompanhantes de alunos especiais, mas e a formação específica? E esses profissionais, esses acompanhantes, ou ainda esses auxiliares, foram capacitados para atender às exigências desses alunos, desse público, né? Outra questão foi que a gente acredita que deve estar registrado no PPP, a formação num contexto da comunidade escolar, porque nós temos, assim, realidades de pais que acompanham seus filhos, eles que são, de certa forma, os tradutores dos seus filhos, eles que repassam ali para o professor, eles que respondem por essas crianças, eles não deixam, olha o protagonismo vindo à tona, né? Eles, infelizmente, por excesso de cuidado, eles têm medo, talvez, por falta de conhecimento, eles não acreditam que seus filhos podem ter protagonismo. Claro, cada um com sua realidade, tem questões de crianças que vêm para a escola para se ressocializar, para ter o convívio social ali, para desenvolver determinadas coisas na sua vida. Mas tem criança que vem que ela progride, que ela aprende, que ela se desenvolve. Mas e o professor ali em sala de aula? Ele tem uma formação específica para atender esse público de aluno? Eu mando, sim, o meu aluno para uma sala de recurso, para um ensino específico, mas, hora ou outra, ele vai voltar para a sala de aula. E outra, todas as escolas contemplam essa sala de recurso. Acho que o PPP tem que estar fazendo essa análise para que não possa somente atender o aluno especial, mas também o público que está lidando com esses alunos. Desde o funcionário que cuida da limpeza da escola até a gestão, porque nem todo mundo, eu falo porque se eu trabalho na escola, a gente vê, nem todo mundo tem a capacitação ou tem uma formação específica para até os próprios colegas para lidar com esse público-alvo, que é tão importante e que, conforme a lei número 13.146 de 2015, considera que uma pessoa com deficiência, aquela que tem impedimento a longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual a interação com uma ou mais barreira pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições, com as demais pessoas. Então, eu acho que o foco central é formação, é trabalho de orientação para os pais de alunos nessa condição, para a comunidade de um modo geral escolar, para receber esse aluno,
com determinada naturalidade, não fazer com que ele se sinta diferente. Cada um tem seu protagonismo, uns mais elevados, outros menos, mas cada um tem seu protagonismo no tempo oportuno de cada um, e todo mundo deve ser tratado com igualdade. A educação especial, infelizmente, a nossa realidade, com o passar do tempo, tem crescido muito essa demanda, e as escolas precisam contemplar para atender não só os alunos, como também aquelas pessoas que estão inseridas e que vão estar orientando e reorganizando e ajudando essas crianças. Eu não sei se eu atingi aí os 3 minutos, se ainda há tempo e os demais colegas queiram colocar algum ponto de vista. É isso. Eu quero só complementar aqui. A colega já resumiu praticamente toda a discussão do grupo. Parabéns, foi bem isso mesmo que discutimos. Eu queria só complementar com um questionamento do seguinte: hoje pensamos, né, em incluir, antigamente a gente tinha salas simplesmente para alunos especiais, mas depois foi incluído o aluno na sala de aula. Mas ainda vem com o pensamento que a gente faz um plano para uma aula regular e faz a adaptação desse plano para o aluno especial. Só que, ao meu ver, pode ser que isso já seja um ponto discriminatório. Por que não fazer o contrário? Por que o PPP não trazer um pensamento ao contrário? Por que não esse plano ser feito para o aluno, ter momento do plano ser feito para o aluno especial adaptado para os outros, e em outro momento ser feito ao contrário? Por que pensar primeiramente no aluno regular se o aluno especial é o que mais necessita? Então, são questionamentos que vêm a Ok, Pascoal, obrigado pela contribuição. Concluiu? O próximo grupo é o... Jovens e adultos, educação de jovens e adultos. Pascoal estava falando mas cortou, foi o seu áudio, viu, Pascoal? Não foi a gente, não. Quem fala pela educação de jovens e adultos? Você sabe quem é do grupo de jovens e adultos? Porque eu não Jovens e adultos são Cláudia, Dami, Groge, né, tá aqui com o nome Groge, Emílio Marques, Erilane, Anne, Juarez, Rosângela, Zineide e Soares. Quem fala, gente, por esse grupo? É você, Jeane. Mas ele não falou meu nome. Falou, foi o primeiro nome a falar? Tá. Meu áudio não está muito bom, não. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Tá. Então, eu vou falar as anotações que eu fiz aqui quando a gente conversou. Eu não sabia bem o grupo que eu era, né? Mas acabou dando certo aqui as colocações, viu? A gente colocou assim, eu fui anotando a fala de cada um e eu vou falar basicamente o que a gente conversou. Primeiro, que as modalidades contempladas, elas indicam que o PPP ele deve valorizar a realidade local, a identidade e cultura do estudante, buscando entender o que é melhor com relação à realidade em que ele está inserido, né? Outro foi importante é entender a questão financeira do estudante. Foi assim, entender que alguns estudantes talvez eles não estão estudando não porque eles não queiram, né? Mas porque eles não podem estar lá, eles necessitam estar fazendo outra coisa nesse momento em que eles deveriam estar estudando. Então, a gente tem que pensar em algumas propostas que ajudem esse estudante a voltar para a escola. Outra colocação foi que as práticas pedagógicas devem priorizar metodologias em que o estudante pesquise, observe e analise o seu entorno, e assim a comunidade também possa estar inserida nas atividades da escola. O processo de elaboração do PPP é burocrático, devido a outras atividades externas, por isso deve ser bem estruturado para que o processo não se torne engessado. Porque às vezes é assim, você quer trabalhar com um determinado projeto, mas aí tem outras atividades
que têm que ser feitas na escola, né, como as provas nacionais, por exemplo, que a escola tem que participar, um outro projeto que é direcionado pela secretaria e tem que ser feito na escola. E isso acaba sendo prioridade e deixando de trabalhar o que realmente a gente quer e que está inserido lá no nosso PPP. Outra coisa que foi discutida é que, às vezes, você trabalha um projeto só em um determinado período, né? Vai trabalhar com a horta, foi a Rosângela que falou. Vai trabalhar com a horta, aí só trabalha naquele período, e tem que ser algo que seja trabalhado o ano todo, né? É algo que tem que ser inserido e ser valorizado o ano todo, e não só em um determinado período do ano. O currículo deve ser escrito a partir da observação do local e do que pode ser feito diante do observado. Ele deve estar enraizado no dia a dia da escola. Então, o PPP deve ser condizente com toda a dinâmica da instituição e deve ser conhecido e colocado em prática por todos. Foi isso que a gente discutiu. Perfeito. Gente, eu não sou do grupo, mas eu gostaria de falar, por ser um assunto que me identifico bastante do EJA. Pode. Eu sou do colégio do município, até Leiliane deve estar aí, né? Trabalhei há algum tempo no EJA, gostei bastante, e eu acho que o principal ponto do EJA, para realmente dar certo, para você realmente ter o aluno, porque o EJA hoje é um EJA diferente. Quando se fala em EJA, se pensa em alunos de 40 anos, 50 anos, alunos que pararam há muito tempo, e, na verdade, o que mais temos hoje no EJA é alunos de 16, 17 anos, 18, 20, são jovens, né? Com mente ainda em formação, e para dar certo no EJA, tem que se trabalhar realmente a mentalidade deles de forma que eles vivenciam, né? Como disse Paulo Freire, né? Trabalhar a vivência do aluno. E a gente tem que realmente trazer, eu gostava bastante de trazer rap para a sala de aula, de trazer reggae, de trazer realmente o que eles ouvem, o que eles vivem no dia a dia. E isso eu acho que fez parte do sucesso comigo nessa sala de EJA. Então, eu acho que o ponto principal de se trabalhar a EJA hoje é trazer realmente a realidade deles, algo que eles interessam, que cativa esses alunos. Bem colocado aí pelo professor Pascoaldo, já trabalhou com a gente, né, professor de excelência, e assim, algo que deve ser bem pensado para a EJA também é o perfil do professor. Eu acredito que não são todos os professores que deve ser colocado para trabalhar com esse público. Então, assim, deve-se pensar bastante o perfil do professor. Tem que ser um professor inovador, um professor aberto ao novo, né? Falando-se do professor Pascoaldo aqui, ele era um professor bastante ativo, gostava, assim, de levar novidades, trabalhar seus repentes, que ele é um repentista de excelência, então, assim, algo que deve ser bem pensado. Assim como trabalhar a realidade do aluno, analisar o perfil para se trabalhar com o público da EJA. Ok, obrigado, Liliane, pela contribuição. Grupo Educação Indígena. Então, eu fiquei como relatora do Grupo de Educação Indígena. Vou tentar ser mais breve, caso algum colega queira complementar. E para iniciar minha fala, eu vou ler aqui dei uma pesquisada aqui rapidamente, achei aqui uma página do Governo do Estado do Espírito Santo, mas que traz uma definição de essa educação indígena. Então, ele fala o seguinte: de acordo com a resolução CNE-CEB número 3, de 10 de novembro de 1999, as escolas indígenas são reconhecidas como aquelas localizadas em terras habitadas por comunidades indígenas, ainda que se estendam por territórios de diversos estados ou municípios contíguos e de exclusividade de atendimento a comunidades indígenas. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu artigo 32, assegura às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e, no artigo 78, estabelece que a educação escolar para os povos indígenas deve ser intercultural e bilíngue, visando a reafirmação de suas identidades étnicas, a recuperação de suas memórias históricas, a valorização de suas línguas e ciências, além de possibilitar o acesso às informações e aos conhecimentos valorizados pela sociedade nacional. E aí, partindo desse ponto
partindo disso, né, dessa contextualização do que é educação escolar indígena, nós não temos educação escolar indígena, né? Aqui, pelo menos em Bicoara, nas cidades das pessoas que formaram o grupo. E daí a gente pensou o seguinte, mas a partir desse ponto, a partir desse lugar, né, a partir dessas comunidades indígenas que nós não temos, é preciso que a gente se atente à história. Qual é a nossa história? É uma história de genocídio desses povos indígenas, né? Não posso afirmar com toda a propriedade que é por isso que nós não temos, mas talvez seja, muito provavelmente, né? Esse silenciamento, essa falta, né, de povos indígenas que nós temos aqui na nossa região. Mas não é essa falta que não nos dá o aporte para que a gente traga reflexões acerca dos povos indígenas para a sala de aula e para o nosso PPP, além do nosso currículo, né? Seja o DCRB, seja o DCRM. E aí, quando a gente pensa em finalidade, a gente pode trazer as questões de identidade. Quando a gente pensa em característica, nós estamos pensando em indígenas. E quando a gente pensa em especificidade, nós estamos pensando em território, né? Então, a partir desse território, a partir da compreensão que o PPP pode ser um sensibilizador, né, para a compreensão da diversidade, é importante que a gente traga, então, esses povos indígenas para perto da nossa prática escolar, tendo como ponto de partida que os indígenas como sujeito de direito, né? Nós estamos passando por um processo de discussão ampla no Brasil da questão do marco temporal, né? O que é o marco temporal? Não vou discorrer aqui com propriedade, mas resumidamente e superficialmente, é como se os indígenas só tivessem acesso ao território a partir do ano de 1988, o ano da nossa Constituição vigente. E não, o Brasil é terra indígena, né? Nosso povo foi constituído a partir do estupro e do genocídio desses povos, não só de povos indígenas, quanto dos povos escravizados também. E nós temos a lei, né, 11.645 de 2008, que trata da história e cultura afro-brasileira e indígena. Trata no sentido de trazer para a sala de aula, né? E daí a gente precisa começar a pensar, né, a escola como desconstruidora de práticas contaminadas colonialistas, né? O nosso currículo é muito branco, né? O nosso currículo passou a trazer questões indígenas, passou a trazer questões afro-brasileiras a partir tanto da lei 10.639 de 2003, quanto da 11.645/2000 de 2008. Porém, né, será que os nossos PPPs contemplam essa diversidade? Será que nós trazemos essa diversidade para a nossa prática escolar? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no território de Chapada Diamantina, assim como eu iniciei minha fala, é preciso que a gente pense por quê? Por que nós temos essa ausência hoje? Por que o Tinga, né? Eu não sei se o Tinga faz parte, está dentro da sala, está dentro da nossa classe, mas o Tinga tem um dos, pelo menos que eu conheço, né? Dos últimos remanescentes indígenas daqui da Chapada Diamantina, né? Então, é preciso que a gente pense a partir de um olhar desconstruidor dessa contaminação colonial. Então, é problematizar o genocídio, é problematizar a resistência, é problematizar a nossa identidade que está tão distanciada do nosso povo, né? É preciso que a gente se reaproxime desse olhar, é preciso que a gente se reaproxime da nossa história, daquilo que a gente foi constituído. Acredito que perfeito, eu tenha Ingrid. Perfeito. Vamos pedir para a Educação Quilombola apresentar e depois a gente comenta mais. Muito boas colocações de vocês. Vocês trazem aí aspectos assim
E foi bom, é muito interessante que quem não tem na região, mas captou aí o que a gente realmente queria, essa reflexão e essa necessidade. E Educação quilombola. Falas fundamentadas, não são falas soltas, isso é muito interessante. Isso, muito bom. Ok, educação quilombola. Eu vou começar com a introdução e a minha amiga vai falar o restante. Vou começar com a minha escrita que eu fiz. A elaboração do currículo da educação quilombola deve ser pensado para fazer valer as leis específicas dessa modalidade, considerando a interculturalidade, a história, a cultura e os costumes desses sujeitos. Faz-se necessário, então, respeitar as singularidades afro-brasileira e africana na educação básica. Aí a minha amiga vai discorrer aí. É isso mesmo, e nós também partimos, né? Primeiro, nós partimos um pouquinho para a pesquisa, só colocando aqui para vocês, aqui no nosso município de Barra da Estiva, nós temos a comunidade quilombola, né? Que nós temos aí nessa comunidade quilombola, na comunidade do Camulengo, a educação quilombola, né? Com professores que têm esse perfil, temos lá uma turma de multisseriada, e de forma, né, que se valorize a cultura deles, do próprio alunado, né, de que forma que também que se trabalhe essas habilidades, e também o professor pensado com esse perfil. Então, nós temos aqui em Barra da Estiva, município de Barra da Estiva, comunidade do Camulengo, né, que se tem essa educação quilombola com turmas de multisseriada. Então, a educação quilombola, nós vamos, né, ver as características dessa educação quilombola. Ela acontece nas comunidades por meio de compartilhamentos de conhecimentos e saberes entre todos, né? Logo, a educação quilombola na escola, ela deve partir de princípios, dos princípios de uma educação integral. Isto é, reconhecer o próprio território e a comunidade como parte do processo educativo. É interessante que se busque o reconhecimento da sua própria identidade quilombola. E é interessante também que, através dessa modalidade quilombola, espera-se que o reconhecimento dos quilombolas como parte importante da construção da sociedade atual dentro do PPP. Então, assim, o mais importante de tudo é que a educação quilombola ela seja reconhecida, que se busca reconhecer a sua própria identidade cultural, né? Se reconhecer como identidade e ter sua própria identidade também definida. Isso é muito importante e algo que deve ser visto no momento da construção do PPP. Perfeito. Muito bom. Muito Gente, bom. Vamos concluir aqui, né? Fechar as nossas... a gente não vai ter muito tempo para... Elielson, aí você coloca os slides? Sim, retomando. A gente vai fazer assim, a gente não vai comentar agora, mas a gente vai ter uma atividade que vocês vão fazer em grupo, que é a continuação dessa atividade que vocês fizeram em grupo. Nós vamos fazer agora uma sistematização com os slides falando um pouquinho sobre as modalidades, e aí eu já até coloquei o Padlet aqui, onde cada grupo vai alimentar esse Padlet, vai compor esse Padlet por cada grupo, seguindo esses grupos que vocês fizeram aqui hoje na formação, vocês vão alimentar formando um painel virtual, certo? Sobre essas modalidades da educação básica. Depois a gente vai dar uma olhada no Padlet, mas vamos aqui só... No primeiro slide, Elielson, da fundamentação. Só fazendo uma conclusão. É esse mesmo que você quer? Não, o próximo. A síntese, aí, né?
Então, a gente fez aqui uma abordagem, vocês trouxeram, assim, foi muito, vocês trouxeram, as falas de vocês foram, assim, muito enriquecedoras, muito a discussão, a explanação de vocês trouxe, assim, pontos, vocês foram, assim, bem... vocês foram bastante eficazes aí, foram em pontos-chave. Foram cirúrgicos, foram em pontos. Foram, muito importante. Então, a gente tem aqui, como a gente falou dessas modalidades, a gente tem... a gente percebe que as modalidades, elas são vozes que demarcam os territórios, certo? Na fala de vocês, a gente percebe isso claramente. Então, as modalidades da educação atendem a quem? Ao sujeito historicamente excluído do processo de construção social e que, através da luta popular, tem suas representações e identidades demarcadas no âmbito educacional, garantindo, assim, os princípios da equidade por conta da vastidão. O debate destes temas são não esgotados neste documento, havendo complementação através da elaboração de documentos complementares com as especificidades de cada modalidade, com o objetivo de aprofundamento dos aspectos metodológicos e avaliativos no desenvolvimento das habilidades e competências da base para as modalidades. Então, vocês observem aí que é o que a gente está fazendo aqui, essa complementação. A gente está complementando, trazendo esses aspectos, essas particularidades aí de cada território, né? E cada uma delas aí, a educação escolar indígena, né? Que Ingrid aí trouxe muito bem, que muitas vezes ela é calada, ela é anulada, como se não existisse no território, mas que esse é um espaço onde, com certeza, nós fomos colonizados. Então, ela está presente. Temos a educação especial, que passa por toda essa dificuldade aí de formação, que vocês apresentaram, de saber recepcionar esse estudante na sala regular, não só na sala de recursos, não é isso? A educação de jovens e adultos, né, com o olhar que vocês trouxeram também para o estudante que trabalha, considerando o tempo dele, né, que ele tem para dedicar para o estudo, considerando a realidade socioeconômica, a educação do campo, né, visando a produção e valorização da vida, do conhecimento, da cultura do campo, e valorizando esse aprendizado fora dos espaços escolares. E aqui tem a legislação, né, que traz no artigo 9º aí, né, a resolução para proceder com a seguinte análise: as adequações propostas pedagógicas das instituições escolares. Acho que essa aqui, André, a gente pode até compartilhar. A gente vai deixar, depois vocês podem, a gente pode compartilhar depois, porque o tempo agora, a gente começou a entrar numa fase de... O pessoal do outro grupo está batendo na porta aqui, literalmente. O horário deles é 10h10, né? 10h15 ou 10h10? 10h15. Aí... Pronto, aí o link, aí no chat está o Padlet, aí o link do Padlet, onde vocês vão, quem é do grupo Educação Escolar Indígena, vai complementar, apertar no maisinho e construir aí, certo? Fazer suas manifestações aí, respondendo a essa questão, as características, finalidades, essa mesma questão que vocês fizeram aqui hoje, vocês vão compor o Padlet, certo? Ficou compreendido aí o que vocês vão fazer? Ô, Andréia, esse link é para todos? Sim. Sim. Aí então, cada um... O Padlet só que cada grupo vai compor só a contribuição no seu... Isso. Entendi. Por exemplo, quem é do grupo Educação Escolar Indígena vai fazer a contribuição aqui. Então, vai compor essa parte, essa modalidade. Tá, cada um vai... Aí vocês podem trazer o que vocês discutiram e algo mais que vocês queiram trazer, certo?
Nós vamos até compartilhar com vocês em seguida a relação de componentes de cada grupo, até para caso vocês queiram interagir entre vocês, né, fazer uma reuniãozinha antes de fechar aí o que vocês vão colocar no grupo, tá bom? Isso. E, para concluir aqui, Elielson, último slide aí, só para a gente concluir e fechar só com uma frase de... Eu vou voltar aqui, só um instantinho. Acabei indo no... Para eu não compartilhar aqui. Aí amanhã, segunda-feira, às 8h, a gente estará aqui novamente, viu? E aí a gente retoma, aí a gente... Para finalizar, uma frase aqui de Pedro Tierra: se calarmos, as pedras gritarão. E assim nós agradecemos. E assim nós agradecemos. Que tem, como se fosse uma paráfrase, né, de um texto bíblico, inclusive, mas que é muito importante, né, para tudo isso que nós discutimos aqui hoje, que vocês, inclusive, destacaram, né, o fato de trazer, inclusive, esse poeta, né, com a sua arte, relatando, né, e chamando atenção para essa necessidade, e alguém falou, parece que Ingrid, né, de rompermos o silenciamento que foi criado contra todos esses diferentes, né? Diferentes do padrão, que a gente precisa, como educadores, lutar muito por isso, gritar por isso, né, gente? Para que as pedras não precisem gritar por nós. Concluindo, né, nós estamos fechando aqui nosso dia. Eu tinha começado a falar e eu tive que interromper. Agradecendo a todos vocês, mais uma vez, nos vemos na segunda-feira, às 8h. Chame os colegas lá que, porventura, por algum motivo, está hoje, né? E na segunda a gente se reencontra e a gente manda alguns comunicados para vocês. Tá bom, gente? Muito obrigado. André. Tchau, um bom final de semana a todos. Bom fim de semana. Obrigada. Vocês podem preencher aí depois, não precisa ser agora o Padlet, mas aí na segunda-feira a gente vai apresentar aqui o mural como ficou. Ô, Andréia, deixa o link do Padlet lá no grupo da DCRB, que a gente pode estar fazendo depois com calma. Perfeito, vou colocar assim, Liliane. Tá. Bom dia a todos, bom final de semana. Bom final de semana para todo mundo. Tchau. Tudo de bom para vocês. Muito bom estar com vocês aqui. Tchau. Gratidão. Tchau, bom final de semana.